Olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós iremos falar sobre o Simple Past, um tempo verbal da língua inglesa que é muito fácil, muito tranquilo. Espero que vocês aproveitem a aula, espero que vocês anotem as dúvidas para que depois nós possamos discuti-las e vocês possam dirimi-las, e espero realmente que vocês aprendam este conteúdo. Vamos lá então? Então vamos lá, Simple Past. Quando a gente fala de Simple Past, a gente está falando do passado simples. Então, o Simple Past é um tempo verbal da língua inglesa que corresponde ao nosso passado da língua portuguesa, ao nosso pretérito perfeito. Ele é um tempo verbal, pessoal, que vai se referir, vai fazer menção a uma ação que já foi concluída, uma ação que já foi finalizada, tá? Então, olha só, Simple Past, quando a gente pensar nesse tempo verbal, a gente tem que se lembrar de que ele se refere ao passado, mas fazendo referência a uma ação que já está concluída. Ou seja, quando ela aconteceu no passado, não importa a duração nem quando ela aconteceu. O que importa é que ela começou no passado e foi finalizada também no passado, tudo bem? Vamos lá então. Vejam esses exemplos. Primeiro deles, My father died last year. My father died last year. Meu pai morreu. Morreu, certo? Acabou. Uma ação concluída. Morreu quando? Last year, ou seja, ano passado. Então, a gente tem aqui, ó, uma locução adverbial de tempo que reforça quando essa ação do passado aconteceu, ok? Vejamos mais exemplos. We studied yesterday. We studied yesterday. Nós estudamos. Ó, estudamos, passado. E quando nós estudamos? Ontem. Aqui a gente tem, ó, a presença de uma expressão, na verdade uma palavra, né? Que indica passado, reforçando essa ideia de uma ação que já foi concluída no passado, ok? I finished my work at 6 o'clock. I finished my work at 6 o'clock. Eu terminei, ó, I finished my work at 6 o'clock. Eu finalizei meu trabalho às 6 horas em ponto. Essa expressão aqui, ó, o'clock, quer dizer em ponto, tá bom? Então, todas essas frases, todas essas sentenças estão no passado. Se referem a ações que começaram no passado e foram concluídas no passado. Tudo bem? Vamos continuar então. Como eu falei anteriormente, é muito comum que no Simple Past a gente faça uso de algumas expressões temporais, de palavras, para reforçar essa ideia de ações que foram concluídas no passado, tudo bem? Vamos ver algumas. As mais comuns não são as únicas, tá, pessoal? As mais comuns são essas aqui que eu trouxe para vocês. Ó, yesterday, vocês já conhecem, ontem, the day before yesterday, o dia antes de ontem, ou seja, anteontem, né? The day before yesterday, last night, ontem à noite, last year, ano passado, last month, mês passado, last week, semana passada, ago, que significa atrás. Como assim, professora? Atrás. 3 hours ago, 3 horas atrás, tá? 3 weeks ago, 3 semanas atrás, 3 semanas passadas, tá bom? Então, ago tem essa ideia de para trás, que já passou. Vamos continuar? Então, por que eu faço uso dessas expressões temporais? É obrigatório delas com o Simple Past? Não, não é obrigatório, mas elas costumam acompanhar sentenças que estão no Simple Past para reforçar que essas frases estão no passado. Só para reforçar, ideia de tempo, demarcando quando aconteceram aqueles fatos, aquelas ocorrências, tá bom? Então aqui, pessoal, nós iremos ver algumas daquelas expressões temporais que nós vimos anteriormente, exemplificadas em sentenças, ok? Vejamos então a primeira. She studied math last night. She studied. Ó, ela estudou matemática quando? Ela estudou matemática, beleza, mas eu quero especificar quando ela estudou. Last night.
Então, eu tenho aquela expressão de tempo servindo aqui como intensificadora, reforçando a ideia do passado, ok? Que a sentença, que a situação, que o fato aconteceu no passado, eu estou indicando quando no passado aconteceu. Last night, neste caso. Lucas arrived last week. Lucas arrived last week. Lucas chegou, arrived, last week. Quando? Semana passada. Tudo bem? Continuando. I cleaned the house 3 weeks ago. I cleaned the house 3 weeks ago. Eu limpei. Cleaned. I cleaned the house 3 weeks ago. Eu limpei a casa. Quando? 3 semanas atrás. Vejam aqui o ago, que a gente viu agora há pouco, né? A pessoa tá com muita preguiça, né? Lazy person. I cleaned the house 3 weeks ago. Ok? Vamos continuar então aqui. I traveled to France last year. I traveled to France last year. Eu viajei, ó. I traveled to France last year. Quando? Ano passado, tá? Eu viajei para a França. Agora eu quero mostrar quando aconteceu. Eu quero especificar quando que esse fato aconteceu, tudo bem? Então, eu faço uso dessas expressões que são marcadoras do passado. São expressões temporais, tudo bem? Continuando aqui. Como que eu formo, como que eu estruturo uma sentença para eu me referir a algo que aconteceu no passado? Como que eu posso fazer isso, professora? É muito simples, vamos lá. Então, a gente vai formar o Simple Past utilizando basicamente o auxiliar did. Esse did, ele vai ser utilizado com quais formas? Com a forma negativa e com a forma interrogativa, certo? Então, vamos lá. Para eu formar uma frase no passado na negativa, eu vou ter que utilizar este auxiliar aqui, did. Vocês se lembram que quando a gente estava falando simple present, presente, a gente precisava de um auxiliar também. Qual era? Do, não é? Beleza. O auxiliar que a gente usa para formar o simple past, o passado, é o did, ok? Não é o do, é o did, ok? Beleza? Joia. Quando que eu vou usá-lo, professora? A gente vai utilizá-lo para formar a negativa e a interrogativa, pessoal, porque a afirmativa, ela vai ser formada com o acréscimo do ED, vou falar em português, ED, IED ou D no final do verbo, dependendo de como esse verbo termina, de como é a terminação dele. Dependendo da forma como ele termina, a gente acrescenta o ED, o IED ou simplesmente a letrinha D, tá bom? E pronto, a gente coloca isso no verbo na forma infinitiva, sem a partícula to, ok? Tudo bem? Professor, é muita informação, está um pouco confuso. Tudo bem, vamos com calma, então, ver caso a caso, para que isso se clarifique na cabeça de vocês, tá bom? Não fique com medo, não fique atordoado, pensando que não vai dar conta, porque você é capaz, você vai dar conta sim, porque eu vou te ajudar. Vamos lá, então? Olha só. Exemplozinho básico com aquele verbo muito fácil que todos nós já conhecemos. O verbo to love, que é amar. Só que a gente não ama só no presente. A gente tem casos que já passaram. Amei, né? No passado. Eu amei, não amo mais. E como que eu faço para eu estruturar uma sentença assim? Simple past. Ou seja, passado simples. Como que eu vou fazer? Vamos ver os exemplos. Aqui eu tenho a forma afirmativa, certo? O verbo ganhou o quê? Um Dzinho, ó. I loved, you loved, he, she, it loved, we loved, you loved. Calma, falei mais rápido que eu destaquei. They loved. Então, aqui, ó. Eu amei, você amou, ele, ela, ele e ela para coisas e animais. Amou, nós amamos, vocês amaram, eles ou elas amaram, beleza? Agora, a forma negativa. Deixa eu destacar aqui, ó. I loved, eu amei. You loved, você amou. He loved, she loved, it loved, we loved, you loved, they loved, ok?
Forma afirmativa, estou afirmando. E agora, se eu quiser negar, como que eu faço para negar? Bom, a gente viu aqui em cima, ó, para negar é imprescindível a presença do auxiliar did no simple past, ok? Então, ó, sujeito, I didn't love. Eu não amei. Professor, o que é esse didn't? Pessoal, o didn't, vou pegar aqui a canetinha. O didn't, ele é a junção do did mais not. Did plus not, ok? E a forma contraída vira didn't. Você pode usar did not ou didn't. Tanto faz, tá? Mas o que é mais usado é a forma abreviada, didn't, ok? Belezinha? Então, continuamos. Vamos continuar então. Continuemos aqui. You didn't, você não amou. Olha aqui, ó. Didn't, que é o did mais not, ok? He, she, it didn't love. We didn't love, nós não amamos. You didn't love, você não amou, vocês não amaram. They didn't love. Olha, apareceu um errinho aqui. Vamos riscar e corrigir para que ninguém, né? Oh, Jesus, vamos lá, calma. Vamos lá. They didn't love, ok? Vamos corrigir aqui, riscar esse Y e colocar um T. They didn't love, ok? Vamos lá então. E a forma interrogativa, como que a gente faz a forma interrogativa? Olha, para formar interrogativa é muito parecida, é idêntica à formação da forma interrogativa no simple present. A gente vai colocar o auxiliar antes do sujeito, tá? Então aqui no caso o sujeito é o pronome I. Did I love? Eu amei. Estou na dúvida. Eu amei? Será que eu amei? Então vejam só. Did I love? Did you love? Did he love? Did she love? Did it love? Did we love? Did you love? Did they love? Então, eu amei. Você amou? Ele ou ela amou? Nós amamos? Vocês amaram? Eles amaram? Então aqui a gente tem forma afirmativa, em que o verbo vai ganhar uma terminação que pode ser de, ied ou ed, dependendo de como ele é finalizado. A forma negativa, que é construída com o did not, que contraída vira didn't, e a forma interrogativa, que é formada com a anteposição. A gente antepõe, a gente coloca o auxiliar did antes do sujeito, tá bom? E a interrogação no final, né, gente? Tudo bem? A gente vai ver caso a caso agora, nos próximos slides, para ficar mais claro ainda para vocês. Talvez sua tabela possa ter, ao invés de auxiliado, dificultado. Não é intenção, mas vamos prosseguir e a gente vai entender este conteúdo, tá? Então, voltando aqui. Forma afirmativa. Como que a gente forma, como que a gente estrutura uma sentença afirmativa no simple past? Então, a gente já viu que para a gente formar uma sentença afirmativa com o simple past, a gente vai acrescentar no final do verbo o de, ied ou ed, dependendo do quê? De como esse verbo é terminado, de como esse verbo é finalizado. Então, vamos ver aqui caso a caso. Estamos falando de verbos regulares. Depois, na próxima aula, vocês vão ver que a formação do simple past para verbos irregulares é diferente. Vamos lá. Então, olha só. Aos verbos regulares, aqueles verbos que terminam em e, se ele terminou em e, o que a gente faz para formar o simple past? A gente acrescenta apenas a letrinha D ao final do verbo. Como assim, professora? Vejamos os exemplos. To love, que é o verbo amar. Olha como que esse verbo termina. Esse verbo termina com a letra E, certo? Ele terminou com a letra E. Nesse caso, a gente adiciona só o D, certo? Então, to love, amar, para falar amei, amava, amou, vai ficar loved, tá?
Professora, por que ele não ganhou um ED? Não é o ED que é a marca do Simple Past? Quando a gente fala Simple Past, a gente já não pensa no ED? Sim. Falou em Simple Past, pensou em ED. Joia. Mas a gente vai acrescentar a terminação dependendo da composição do verbo. Se o verbo já terminou em E, eu não vou colocar mais um E e depois o D. Basta acrescentar o D, tá bom? Outro exemplo. To lie. Lie é mentir. Olha como ele termina. Terminou com E, certo? E aí, professora, o que eu faço agora? Basta acrescentar o D. Lied, tá? Mentiu, mentia, passado. Então, vejam, como ele terminou com a letrinha E, eu preciso somente acrescentar o D. Lied, ok? Tranquilo? To arrive. Arrive é chegar. Olha como esse verbo termina, olha a terminação dele. Termina com a letra E. Se ele terminou com a letra E, o que eu vou fazer? Vou acrescentar apenas o D. Aí, eu vou ter o quê? Vou ter uma marca de passado. Uma marca de que o verbo está no passado, certo? Tem mais algum exemplo? Tem. To like. To like é gostar. Terminou em E. O que eu faço? Acrescento apenas a letrinha D. Liked, tá? Vamos criar uma frase aqui para vocês verem como que fica. Vou tentar escrever minha letra, né? Daquele jeito que vocês conhecem. Ó, vamos criar com arrived. He. Quem é he? He é ele. He. Agora eu quero colocar o verbo arrive no passado. O que eu faço? Eu pego... Professora, é to arrive. Então, he to arrive? Não. Eu só pego o verbo, tá? Sem o to. Sem o to, ok? Então, he arrived. He arrived. Ele chegou. Já está no passado. Ele chegou. Vamos colocar uma daquelas expressões temporais para a gente deixar bem especificado. He arrived. Quando? Yesterday. Nossa, ficou bonito demais. He arrived yesterday. Ele chegou ontem. Então, vejam. Aqui, nesse exemplo que eu acabei de construir, eu coloquei o verbo no passado, arrived, e eu não coloco to, ok? Eu não coloco to, porque senão a minha frase vai ficar sem sentido, tá bom? O to é só para mostrar que o verbo está no infinitivo, igual a gente fala em português. Amar, com essa terminação R. Amar, chegar, ficar, falar, isso é infinitivo. Essa marcação do infinitivo em inglês é feita com a partícula to, tá bom? Então, ele é indispensável, porque quando eu vou falar em português no passado, eu cheguei. Eu não vou falar eu chegar ontem, eu cheguei, tá? A gente tem que flexionar o verbo. Em inglês, essa flexão é feita retirando a partícula to. Beleza? Joia? Vamos seguir, então. Deixa eu apagar aqui pra gente dar prosseguimento. Gente, não apaga tudo. Ah! Tá vendo? A gente vai aprendendo. Prosseguimento aqui. Vamos lá. Forma afirmativa, né? Continuando, segundo caso. Agora, o que vai acontecer? Eu vou ter um caso de verbo que é terminado em consoante, vogal, consoante. Vejam que está até destacado, ó, C, V, C, certo? Quando o verbo termina em consoante, vogal, consoante, CVC, eu vou acrescentar o quê? Um ED. A gente vai aprendendo essas regras com o passar do tempo. Não se preocupem em memorizá-las todas agora. O importante é que vocês entendam. Daqui a pouco eu vou passar uns textos para vocês lerem, umas atividades, e vocês vão se apropriar com mais calma dessas regras. Mas vocês precisam conhecê-las, tá bom? Vamos lá então. Stop. Stop, que podia ser to stop, né? Que é o verbo parar. Olha a terminação desse verbo. Consoante, vogal, consoante. E nesse caso, a gente faz o quê? A gente duplica a última consoante, tá? A gente duplica a última consoante e acrescenta ED. Stopped. Stopped. Parou. Parava. Outro exemplo. Consoante, vogal, consoante. Aqui no verbo control.
certo? Que é o verbo controlar. O que a gente faz? Duplica a última consoante e acrescenta ed, controlled. Controlava, controlou, tá? Plan, to plan, planejar, ó. Consoante, vogal, consoante. E aí, o que eu faço? Dobro a última consoante e acrescento o ed, tá? E vira planned, que é planejava, planejou. Então, a gente está vendo aqui que essa marquinha aqui, ó, ed, né? Ela marca o quê? Marca o passado. Só que a gente vai acrescentar essa terminação dependendo de como o verbo é formado, estruturado. A gente viu agora há pouco uma forma de marcação do passado. Agora a gente está vendo uma outra. Isso é regra de escrita. Na fala, isso não faz diferença nenhuma. Mas a gente também precisa aprender a escrever corretamente, né, moçada? Mais um aqui, prefer, que é o verbo preferir. Como que ele termina? Consoante, vogal, consoante, né? Opa! E aí, eu tenho preferred, que é o verbo preferir no passado. Preferia, preferiu, tá? Continuando aqui. E se o verbo é terminado em... A gente tá falando da forma afirmativa, tá? Terceiro caso. Se ele é terminado em Y precedido, ou seja, antes do Y vem uma consoante. Então, a gente tem Y precedido de consoante. E o que a gente vai fazer? A gente vai tirar, a gente vai cortar esse Y e no lugar dele a gente vai acrescentar IED, tá? IED. Vejam que essa diferença só é significativa na escrita, porque na fala não vai mudar, porque o Y e o I vão ter o mesmo som, mas é a escrita que nós estamos estudando, a forma gramaticalmente correta de escrever esses verbos no Simple Past, ok? Vamos lá então. To study. To study é estudar. Olha como ele termina. Termina em Y. Antes desse Y, o que aparece? Antes do Y, aparece um D, né? Ou seja, uma consoante. E aí? Como que eu vou fazer então? Eu vou cortar o Y e acrescentar IED, certo? Studied, studied, beleza? Estudou, estudava. E aqui eu tenho outro verbo, to worry, que é preocupar. Como que ele termina? Antes do Y, a gente tem uma consoante. O que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai cortar o Y e acrescentar o IED. Worried. Worried, ok? Preocupou-se, preocupava-se no passado. Mesma situação agora vai ser com to cry, que é o verbo chorar. Como que ele termina? Ele termina com o Y e antes desse Y a gente tem uma consoante, um R. E aí? O passado... Como é que eu vou formar? Como é que eu vou escrever? Eu vou cortar o Y e acrescentar IED. Cried. Cried. He cried yesterday. Ele chorou ontem. She was crying last week. Ela estava chorando semana passada. She was crying. Crying. Aí eu coloquei no... Por exemplo, he cried yesterday. Ele chorou ontem. She cried last week. Ela chorou semana passada. Beleza? Então, a gente vai ter aqui um verbo que indica passado e como ele termina com Y precedido de consoante, a gente corta o Y e acrescenta IED. Beleza? Vamos lá, mais um verbo aqui, que é o verbo to try. To try, que significa tentar. Ó, terminou em Y. Percebam? E antes do Y, a gente tem o quê? A gente tem uma consoante, certo? O que a gente vai fazer? Cortar o Y e acrescentar IED, tried, ok? Então, a gente tem o verbo to try, termina em Y, precedido de consoante, a gente corta o Y e acrescenta o IED, ok? Joia? Vamos estudar prosseguimento então, pessoal. E o último caso de formação da afirmativa é quando eu tenho aqui um verbo terminado em Y, mais uma vez. Professora, já falou
did? Não, presta atenção. Terminado em Y, mas antes do Y eu tenho o quê? Uma vogal. O que eu vou fazer? É a regra geral. Regra geral é o quê? Acrescentar ED. Regra geral, acrescentar ED. Certo? E dependendo da terminação é que eu vou acrescentar só o D, se ele terminar com E. Vou acrescentar IED, se ele terminar com Y precedido de consoante, tá bom? Então, vai depender da finalização do verbo, mas a regra geral é acrescentar ED. Nesse caso, é a mesma coisa. Ó, enjoy. Enjoy é aproveitar. Y precedido de vogal. O que eu vou fazer? ED, enjoyed. I enjoyed the beach yesterday. Eu aproveitei a praia ontem. Ok? Mais um exemplo. Stay. Stay é ficar. Opa! Stay é ficar. Como que esse verbo é finalizado? Ele termina em Y, mas antes tem uma vogal. Então, o que eu faço? Acrescenta D. I stayed at home yesterday night. Eu fiquei em casa ontem à noite. Certo? I stayed at home. I stayed at home. Vamos lá. Play. Play é um verbo que a gente conhece, né? De longa data. Então, termina em Y precedido de vogal. O que eu faço? Regra geral, acrescento um ED. Bom? Ok? I played with my friends yesterday. Eu brinquei com meus amigos ontem, por exemplo, tá? Mais um. Agora, a gente... E agora, pessoal, a gente vai ver como a gente forma a negativa. Vamos ver agora detalhadamente, porque a gente já teve uma introdução de como a gente forma uma sentença na negativa no Simple Past. Ou seja, a gente viu que a gente precisa fazer uso do auxiliar did e mais o not, did not ou didn't, ok? Vamos lá então rever agora com mais detalhamento. Ó, para formar frases negativas no Simple Past, eu preciso do quê? Do did, que é o meu auxiliar do passado, utilizado para a forma interrogativa e negativa, certo? Então, como que eu vou estruturar a frase? A minha frase vai ser estruturada da seguinte maneira. Eu vou ter... ficou feio, hein? Vamos colocar outra cor aqui, pelo amor de Deus. Então, eu vou ter o sujeito... Tá? Depois, o did, que é o meu auxiliar. O not, que pode formar didn't, tá bom? Na forma contraída. O verbo principal e o restante da frase. Professora, dê um exemplo. Vamos lá, então. Ó, she did not clean the house. She did not clean the house. She didn't clean the house. She didn't clean the house. Ó, quem é o sujeito? She. She é quem? Ela. Aqui eu tenho o meu auxiliar do passado, que é o did, e o not, que não basta colocar o did. Eu preciso colocar o not, que é o não, tá bom? Professora, eu posso colocar didn't, she didn't? Pode, tanto faz, é opção sua. Mas usada é o que, professora? Didn't. Beleza? She didn't clean the house. Aqui eu tenho o verbo, que é o verbo to clean. Não coloco to, tá, pessoal? Já falei pra vocês, não coloco to. Joia? Por quê? Eu não estou falando ela não limpar a casa. Não precisa. Vai colocar o to só quando a frase tiver o verbo no infinitivo. Só nesse caso, ok? E o complemento, que é the house, ok? Pessoal, percebam aqui que se você colocou o auxiliar did, ele já indica que a frase está no passado. No inglês, não há duplicidade de informação, no sentido de que, se o did já indica que a frase está no passado, eu não preciso colocar ed aqui, não precisa, tá? Não precisa. O ed, ied, ou só o d, o ed, né? Que é a marca do passado, Simple Past. Só se usa na forma afirmativa, beleza? Forma negativa, não precisa, porque o didn't já vai mostrar que a frase está no passado. Não precisa modificar o verbo. Ó, cadê o sujeito aqui, pessoal? Quem me fala que é um sujeito? Estou estudando. Ó, he.
Ele didn't. Ele não. Não o quê? Ele não... Cadê o verbo? Work. Ele não trabalhou. Quando que ele não trabalhou? Aí eu tenho aqui, ó, uma palavra que reforça uma ideia que aconteceu no passado. Ele não trabalhou ontem. He didn't work yesterday. Vejam só, como eu falei, se eu tenho o didn't, nesse caso que é negativa, eu não preciso colocar o meu verbo no passado, tá? Eu não preciso colocar worked, tá? Por quê, professora? Porque eu já tenho essa informação de que a frase está no passado com o did. Ele já me dá essa informação, beleza? Seria errado falar he didn't work yesterday. Não precisa, tá? He didn't work yesterday. Joia? Beleza? Continuando aqui. Aqui, agora, forma interrogativa. Lembra, eu vou utilizar o auxiliar did para formar negativa e afirmativa. Vamos lá, então? Forma interrogativa. Lembrando, pessoal, eu vou usar o auxiliar did quando negativa e interrogativa, tá? Negativa e interrogativa. Did combina com negativa e interrogativa. Anota no caderno, por favor, para você não esquecer. Beleza? Então, olha só, da mesma forma, como eu falei anteriormente, né? O did vai ser usado aqui para formar a minha sentença. Se antes eu usei o didn't ou did not para formar o meu passado, agora, na negativa, agora eu vou usar o did para formar a minha interrogativa, uma sentença interrogativa no passado. Olha só, como que vai ser a estrutura? Presta atenção aí. Eu vou ter o did, que vai aparecer na frente do sujeito, tá? Porque é uma frase interrogativa. Depois eu tenho o meu sujeito, o verbo sem o to, tá? O verbo sem o to e o complemento, que é o final da minha frase. Anota isso aí, para você não se esquecer. Se bem que também vai estar no Moodle, se você quiser copiar com mais calma. Vou deixar toda essa trilha lá no Moodle para você ler mais uma vez, estudar mais uma vez, ver vídeos e se apropriar de verdade desse conteúdo. Olha só o exemplo. Did she clean the house? Did she clean the house? Ela limpou a casa? Ela limpou a casa? Ó, tem o did antes do sujeito. Nossa, que gritei. Did antes, ó, do sujeito. Tá? Sujeito é she. Por quê? Porque é interrogativa. Eu coloco auxiliar antes do sujeito. Did she clean? O clean é o quê? Clean é o verbo. Limpar. Então, se eu tenho did, se eu tenho did aqui, eu vou ler essa frase, vou traduzi-la no passado, porque o did marca o passado. Se você vira um did em uma frase, você já pode traduzir no passado. Ou, pelo menos, se não conseguir traduzir, ter noção de que é uma frase que se refere a algo do passado. Ok? Did she clean the house? Ela limpou a casa? E sempre, né, pessoal? Se interrogativa, eu vou colocar interrogação. Mais um exemplo? Did he work yesterday? Did he work yesterday? Ele trabalhou ontem? Ó, did antes do sujeito. Quem é o sujeito? He. E aí, o verbo, que é o verbo to work, ele aparece sem o quê? Sem o to. Por quê? Porque eu já tenho o auxiliar did que indica passado e aqui eu não preciso colocar o to, tá bom? Porque minha frase está gramaticalmente errada e também não aparece a de. Did she clean the house? Não, não precisa. Did he work yesterday? Não precisa, tá bom? Porque se eu tenho did, ele já indica por si só que a frase se refere ao passado. Tudo bem? Difícil? Não é difícil, mas tem algumas regras que a gente precisa memorizar, tá bom? Então, assistam a esta aula mais uma vez para que vocês consigam, né, aos poucos ir aprendendo essas regras e possam estudar, ler textos, se comunicar com mais desenvoltura, tá bom? Neste momento a gente está se atendo ao estudo gramatical, porque vai ser um pouco difícil a gente trabalhar com conversação, mas a gente também vai ter momentos para isso. Não tão bacanas quanto seria em sala de aula, mas a gente pode ir se adaptando da maneira
que é possível, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado da aula. Fiquem bem!